E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Bem-vindo para mais uma aula, bem-vindo para mais um trade. Estou olhando o gráfico aqui, estou vendo a movimentação do gráfico, estou tentando entender o que ele está querendo fazer. Por mais que ele esteja totalmente errático, com muita volatilidade, eu consigo ver uma região aqui. Então, essa é a principal região que eu vejo aqui no gráfico, onde ele pode respeitar essa região. Eu vou aguardar o preço chegar aqui. A hora que o preço chegar aqui, eu vou entrar comprado, mas eu preciso que ele termine o preço aqui embaixo. Isso, exatamente como ele fez aqui. A entrada foi um pouco mais acima, mas não tem problema. Tá vendo? Ele vai, como ele está deixando muita sombra, muita volatilidade, ele pode tocar aqui e retornar, que é o que ele está fazendo. Ó. Inclusive, eu vou fazer mais duas entradas aqui, colocar uma stop do dia, porque a tendência é ele tocar aqui e continuar subindo. Por quê? Você que está começando agora, você que está começando do zero, você que é um trader iniciante, entenda, existem pontos específicos no gráfico que faz com que a gente entenda a continuação ou não da movimentação do gráfico. Como é que eu sei que o gráfico vai impulsionar e vai continuar o movimento que ele está fazendo? Como é que eu sei que o gráfico vai respeitar naquela região? Como é que eu sei que o gráfico vai respeitar aquilo que eu quero? Primeira coisa, o gráfico nunca vai respeitar aquilo que você quer. Tá vendo? Tá lá. Por isso que eu fiz essa entrada aqui. O gráfico nunca vai respeitar o que você quer. O gráfico vai fazer aquilo que ele quer. O que você tem que fazer é entender qual é a causa do motivo para o preço fazer, por exemplo, o que ele acabou de fazer aqui. Por que o preço tomou essa atitude? Por que o preço ele corrigiu nessa região? Então, você que está começando do zero, você que é um trader iniciante, você tem que entender que existem pontos especiais no gráfico, que são os chamados topos, chamados fundos. Talvez você que está aqui ouvindo ou assistindo essa aula agora vai falar assim, mas isso eu sei, eu sou alguém experiente. Se você não está tendo resultado, você não sabe, você acha que sabe. Porque a movimentação gráfica, ela vai funcionando através de canais. E se você conseguir entender a causa da movimentação dentro desses canais, ou daquilo que esses canais te mostram, você consegue ter o quê? Um olhar onde você consegue entender a complexidade da movimentação gráfica, transformando aquilo em uma simplicidade de operação. Simplicidade de operação. É como se você conseguisse enxergar além daquilo que o gráfico está te mostrando. Por que isso? O que acontece? Quando o gráfico apresenta aquilo que ele quer, cabe a nós a fazer o quê? Caminhar com o que ele faz. Então tem muita gente que fala assim, eu entrei comprado aqui porque eu estava vendo o gráfico subindo, eu entrei vendido aqui porque eu estou vendo o gráfico descendo, eu entrei nessa consolidação porque eu estou vendo o gráfico preso aqui, e na verdade o gráfico não está fazendo aquilo que você está vendo, você não está entendendo a causa da movimentação, o porquê daquela movimentação, ou porquê de uma leitura daquela movimentação, uma leitura da vela naquela região. Você simplesmente acha, você imagina. Porque quando você faz aquilo que o gráfico quer fazer, no caso, o que eu fiz? Eu simplesmente entrei com a continuação desse movimento. Por quê? Eu olhei as regiões que são letais no gráfico. Letais em que sentido? São as regiões principais do gráfico. Entendi o movimento que ele está fazendo, qual é a causa dele continuar subindo nessa região aqui, e simplesmente apliquei isso no gráfico. Então, você que está começando, você que é iniciante, você que é do zero, você que é um trader que está tentando desenvolver isso na sua mente ou aprender de uma forma mais clara como fazer isso fazer isso de forma prática, você tem que entender que tem esses pontos específicos onde faz com que você tenha o quê? Um menor risco de perder, ou seja, você tem um retorno maior diante do risco. O
Que a partir do momento que a gente aperta o botão aqui, seja para cima ou seja para baixo, a gente entra em um risco no trade. A gente começa a fazer o quê? Uma entrada de risco. Então, por exemplo, o gráfico está chegando próximo a esse fundo aqui. Eu vejo essa região. Se eu acredito que ele pode corrigir nessa região, e eu quero fazer uma entrada nessa região, eu estou colocando em risco o meu capital que está aqui na plataforma, correto? Correto. Agora, qual é o meu retorno nisso? Qual é o grau do gerenciamento do retorno? Será que o risco para eu entrar nessa região aqui, por exemplo, vale eu fazer uma compra já nessa região? Ou vale eu esperar o preço ficar mais barato para quando ele estiver mais barato eu fazer uma compra nesta posição? Porque esta posição foi a última vez que o preço ficou mais barato. Não sei se você consegue entender, o preço aqui em 11,58 foi um preço mais barato do que 11,58 ou quase 59 onde o preço está. Então, tecnicamente falando, se eu entrar nessa região aqui, ó, entenda isso aqui como uma seta, tá? Deixa eu aumentar aqui para você entender. Se eu entrar aqui nessa região aqui, é claro que eu vou estar comprando mais em conta do que eu entrar nessa região aqui. Então é muito mais saudável esperar o movimento na extremidade gráfica, para eu fazer o quê? Fazer uma entrada de compra. Aqui, em que sentido? Se o gráfico está trabalhando comprado, se ele está trabalhando no movimento de compra, eu tenho que esperar o gráfico me mostrar o que ele quer fazer. Se ele quiser retomar continuidade a partir desse momento, é a partir desse momento que eu vou continuar com ele, tá bom? Entenda isso, você que está começando do zero, você que é um trader iniciante, este é o melhor padrão para se fazer entradas no gráfico. É você entender qual é a região onde ele está tentando tomar decisões. Que decisões são essas? Decisões de variação cambial, seja valorizando ou desvalorizando o preço daquele atual ativo. Então eu estou aqui no euro USD, eu acredito na valoração do euro em relação ao USD, então eu preciso entender como ele trabalha diante do gráfico para que realmente aconteça essa valorização. E até que certo ponto ele pode realmente valorizar. Ó, ele fez um trabalho aqui em 50% do gráfico. Com este movimento, eu já entendo que eu posso continuar esse movimento. A não ser que tenha muita volatilidade, porque ele pode chegar nessa região e segurar. O que significa chegar nessa região e segurar? Ele ter um problema para ultrapassar o topo. Como ele fez aqui embaixo, né? Ele fez o que aqui, ó? Fundos mais baixos que os fundos anteriores, ou seja, rompendo o topo anterior. Então aqui eu acredito que ele pode continuar esse movimento e eu vou entrar na continuidade do movimento. Por quê? Porque existe uma memória gráfica que me leva a tomar essa decisão. Uma memória gráfica que me faz entender que o preço continua subindo. Uma memória gráfica que me mostra uma leitura técnica de entendimento que se houve um engolfo na região de 50% desse ciclo, ele pode continuar subindo. Assim como eu fiz no outro gráfico, ó, vou entrar comprado de novo aqui, porque eu sei do movimento dele. Ele vai subir, vai deixar aqui o que é um pavio, ó, novamente, ó. A mesma coisa que aconteceu no primeiro trade eu estou fazendo agora. Entro com mais de uma taxa e o preço explode. Mostrando ao vivo isso aqui para você. O que eu estou mostrando para você? O melhor padrão para quem quer começar a aprender em opções binárias. Você que está começando do zero, você que é um trade iniciante, você que realmente quer aprender como funciona isso, tem um link na descrição aqui do vídeo.
é um treinamento fechado, está com 60% de desconto, onde você vai aprender realmente como isso aqui funciona. Você vai entender a causa de tudo, para você entender o que o preço vai fazer. Olha isso, olha isso. Deu certo a minha análise que eu fiz? Funcionou a análise que eu fiz? Funcionou ou não? Então, existem padrões que são funcionais graficamente. Eles acontecem toda hora, acontecem todo dia. Este, por exemplo, é o melhor padrão de entrada, não só em opções binárias, como qualquer ativo de Forex, de índices, de criptos. Porque eu trago aqui a análise gráfica universal, aquilo que realmente funciona. Além, é claro, da especificidade de como tratar a ação nas questões binárias. Porque uma coisa é a movimentação do gráfico, outra coisa é como eu vou tomar uma atitude, como eu vou fazer uma entrada, como eu vou tomar apertar o botão de forma certeira para ter o resultado como esse. Então vocês viram em duas movimentações. Aqui eu fiz uma entrada com 3 taxas de compra. Aqui também eu fiz uma entrada com taxa de 3 compras. Eu fiz o mesmo movimento aqui. É o mesmo movimento, ó. O mesmo movimento gráfico eu fiz. Aqui é o mesmo movimento gráfico que eu fiz. Entenda isso. Este é o melhor padrão se você está começando do zero, se você está começando hoje, ou se você está aí muito tempo e não consegue ter resultado. Você tem que entender que a gente tem que transformar a complexidade do gráfico em algo simples, em algo lógico. E com esse padrão, por exemplo, você pode ter muitos lucros, muita assertividade. Agora, você pode aprender com uma metodologia que realmente funciona. Você pode realmente aprender a fundo como analisar os gráficos, como fazer suas entradas certeiras e ter uma assertividade única. E parar com esse negócio de ficar quebrando capital de corretora, ficar mantendo a corretora viva. Está na hora de você ter o que? Resultado. Resultado. Se você tem esse interesse, então, de fazer um treinamento fechado, o link está na descrição. Você pode também entender alguns padrões, por exemplo, aqui, ó, ocorreu um padrão de candle. Você pode fazer uma leitura desses padrões aqui, como por exemplo aqui, ó, é uma leitura de padrão de candle de continuidade de movimento nessa região. Como eu sei isso? Se você for aí no meu canal do Telegram, que também está no link da descrição, Telegram, tem um e-book com 16 padrões de candle de correção ou reversão do mercado, onde você pode baixar de forma gratuita. É só você ir no link da descrição, no Telegram e baixar. Caso você tenha dúvida de alguma coisa também, pode mandar um recado para mim, uma mensagem lá no direct, no arroba Cadu Rinaldi, no direct do Instagram, tá bom? Eu também estou lá, posso te auxiliar, posso responder alguma dúvida, posso tirar alguma dúvida para você, tá bom? Então entenda, quer começar de uma forma satisfatória? Entenda a estrutura gráfica, entenda como é que ele se comporta ali naquela região, vendo sempre um topo e vendo sempre um fundo próximo. Entenda a leitura da movimentação. Quando você começar a entender esse padrão, as coisas vão começar a melhorar. É claro, né? Aqui em volta disso tudo existem teorias, existem outras questões que estão por trás. Mas se você conseguir enquadrar esse padrão, onde eu vejo sempre o canal com 100% do movimento, fazendo sempre um movimento de retração ou expansão em 50%, e você aplicar esse padrão, você vai começar a ter uma assertividade. É claro que você tem que aplicar isso num padrão gráfico certo, como o gráfico está se comportando de forma correta para isso, existem N motivos para isso. Mas se você conseguir captar o que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, sua assertividade vai mudar, vai mudar. Pense sempre no topo e no fundo que está movimentando
o preço ali e procure entender a causa para o preço tomar uma atitude como essa. Tá bom? Vou ficando por aqui, não quero me alongar. Dúvidas, link na descrição. Um bom fim de semana, bons estudos. Te vejo numa próxima aula, te vejo num próximo trade. Fui!